Fala pessoal, bem-vindo a mais um episódio do Desafiador Cast. Eu já tava com saudade de vir gravar já. A última vez que eu gravei foi em dezembro de 2025 e nós começamos a série de 2026 com cara nova, nós estamos com cara nova, identidade nova, marca nova, aplicação de marca nova, mas uma coisa continua igual. Nós só trazemos gente de verdade, com conteúdo de verdade, para te ensinar como crescer, como escalar na carreira e nos seus negócios de maneira verdadeira. Então, hoje eu estou com um candidato que você vai querer conhecer e talvez ele vai te ajudar nas grandes questões e questionamentos que você está aí. Deixa eu ver se eu adivinho um pouquinho do seu contexto. Você tem vontade de empreender, ter um negócio, começar uma startup, mas tem a limitação de todo mundo que está começando. Cadê o dinheiro? Cadê o caixa? Como que eu invisto? Como que eu vou priorizar o pouco dinheiro que eu tenho? E ao mesmo tempo você precisa construir uma marca. E aí você começa de maneira muito amadora fazer a sua marca, fazer a sua gestão. E você acha que fazer marca é estar no Instagram. Então, se você passou por tudo isso, o papo de hoje é com um especialista. Um dos nossos apoiadores do Desafiador Cast, que é a agência Grafo aqui de Londrina. Já falei dela em vários episódios aqui. Então, nós vamos ter uma conversa de como que você constrói marca, como que você constrói presença digital e, principalmente, por onde começar. Vocês notaram que pela primeira vez eu estou usando um boné aqui no episódio de maneira mais informal. É para promover o próximo evento da Platform Size. Platform Size estará com um Move sucro energético no dia 12 de fevereiro, lá em São José do Rio Preto. Então, para quem é do segmento e está vendo aqui esse episódio, vai lá que você vai aprender com cases, novos lançamentos de tecnologia, como a nossa inteligência artificial avançou e está salvando vidas no trânsito. Também estamos com mais um apoiador aqui. Esse canal não para de crescer e não para de atrair gente boa, que é a Project Data. Se você quer saber mais sobre a Project Data, o link vai estar aqui. Em resumo, a Project Data é uma startup com grande potencial que traz o verdadeiro trabalho para o centro do jogo de novo. Então, se você tem um escritório de engenharia, de arquitetura e quer saber como a produtividade está afetando os seus custos de projeto, a Project Data pode te ajudar. Feito essa introdução, que nunca é curta, sempre é longa, e quanto mais aumentam os apoiadores, mais ela se estende, eu quero que o nosso convidado de hoje, o Bruno, proprietário da agência Grafo, meu parceiro de negócios aqui, se apresente, Bruno. Então, primeiro, prazer ter você aqui. Muito obrigado pelo convite. Obrigado por estar aqui. É um apoiador desde o primeiro momento, quando eu te falei da ideia do podcast. Falei, cara, vamos ser um apoiador, falar com quem está começando para eles não caírem nessa historinha de caminho fácil, marketing fácil. Você apoiou. Então, eu gostaria que você se apresentasse para a galera que quer conhecer mais uma agência de verdade e um gestor de uma agência de verdade. Vamos lá. Prazer, sou o Bruno Costa, então proprietário e CEO fundador da agência Grafo, né? E, Diego, a agência Grafo, eu gosto muito de falar que ela nasceu de uma realidade, de uma dor muito constante da minha carreira. Então, assim, eu sou designer de formação, então, assim, eu sou formado em design gráfico, fiz algumas fiz pós em direção de arte, e por muitos anos, né, minha carreira ali, se eu pego ali a primeira agência, o primeiro local que eu abri já faz 15 anos. Esses dias eu lembrei e falei, caramba, já tem uma trajetória ali, né? Grande bagagem. Uhum. Então a internet era outra, né? E eu já estava ali trabalhando em alguns materiais. Dentro disso, eu trabalhei muito tempo entregando peças, artes, né? E por muito tempo eu me esforçava bastante para entregar algo muito bem feito, né? Então, assim, focava muito ali no visual, entregava uma qualidade muito bacana. Trabalhei muito com marcas, né? Então a gente entregava marcas muito bem feitas. Só que chegava um ponto de contato do cliente com os clientes dele e eu não sabia mais o que estava acontecendo, porque eu não olhava para isso, né? Então muitas vezes eu cansei de propor campanhas, realizar campanhas e o cliente investe muito nisso, né? Então, sim, às vezes o cliente vai fazer uma sessão de foto, gravar vídeo, chamar modelo, chamar apresentador, criar ali, né? É uma grande Só que investida, né? muita coisa. Só que quando o projeto toca, às vezes ele não dá o retorno esperado. E eu ficava assim, poxa, eu foco tanto em uma parte que é essa criação
E tem muita gente que necessita uma base que vem antes, né? Então a grafo ela veio, até o nome grafo é disso. Ela veio da teoria dos grafos, que eu pensei assim, cara, eu foco muito em uma área, que é a publicidade, que é o quê? É a gente criar um material, tá? E não estava olhando outros contextos. É tudo que vem todo o entorno antes disso. E conectado a isso. Conectado. Então a grafo, ela é da teoria dos grafos, que é a teoria matemática por trás das redes sociais. Então o Facebook utiliza uma teoria matemática, porque quando você segue alguém, se conectou com essa pessoa. Aí às vezes não aparece aquela pessoa em comum, Sim. que você nem lembrava, mas apareceu lá como sugestão. Legal. O algoritmo que aparece essa pessoa... E faz essa conexão. É essa teoria do grafo. Daí eu puxei desse contexto, né? Para criar uma empresa que conecte os pontos, né? Conecte os pontos da comunicação e resolva dores que antes eu não conseguia resolver só no visual. Legal. Então foi essa base, assim, da grafo. E, né? É natural quem tem menos conhecimento técnico sobre marketing, né? Eu falo... Ter conhecimento dos 4 P's básicos lá do marketing, pense no visual. Porque as redes sociais mudou essa dinâmica, né? Ou potencializou essa dinâmica. Que assim, o visual parece ser mais importante de toda a estrutura que tem por trás. Mas se você não tem esses links conectados, o visual não entrega o que você quer entregar, né? Exatamente. Às vezes, né? Já aconteceu casos de... Você tem um visual bacana. Se ele não conversar com o seu público, é melhor ter um visual mais feio que conecte o seu público do que um visual muito bacana que não entrega resultado. Muito né? refinado. Então, para mim, doeu muito quando eu assumi isso. Porque pensa um designer de formação, focado ali no mundo da realidade. Eu vou dar um exemplo comum que aconteceu e eu... Beleza, vou fazer isso. Site. Quando eu vou desenvolver um site, o que eu penso? Na identidade do cliente. Então, as cores, tipografia, tudo ali, né? Tem uma coisa comum no site ali que é um botão de WhatsApp. Todo site tem que ter. O que eu fazia? Poxa, o Diego aqui tem a cor azul. Vou lá, vou colocar um botão da cor azul com WhatsApp. Não dá resultado. O que eu tenho que fazer? Né? Colocar o botãozão verde, porque todo mundo sabe que o WhatsApp é verde. Já está fixado isso, né? Não adianta e quando eu faço essa mudança, 20% a mais de clique. Olha então são coisinhas pequenas, né? Que tem que saber que faz diferença. Impacta na receita, né? Ô Bruno, quando eu comecei buscar alternativas para o desafiador das vendas, né? Então, o desafiador das vendas nasce da minha inquietação de, poxa, eu tô cansado de as pessoas pensarem que a profissão de vendas é uma profissão marginal ou que não demanda técnica, método, ciência e arte. Vender é uma mistura de ciências e arte, senão você não entrega, ainda mais na venda B2B, SaaS, que é uma venda técnica. Eu procurei uma amiga em comum nossa, que é a Juliana, né? Eu falei, Ju, eu queria muito uma agência. E ela pensou em algumas opções. Ela falou assim, ó, eu acho que você vai estar muito bem com o Bruno pelo perfil dele. E aí, na nossa primeira conversa, eu notei que a gente tinha muita afinidade de como a gente olhar com seriedade para as coisas. Não fazer promessas vazias, não prometer aquilo que eu não posso entregar, que tomou conta do mercado nos últimos anos. Então, para a pessoa que está lá, está vendo esse vídeo agora, esse episódio agora, e fica pensando, tá, eu estou bem nesse momento, eu não sei por onde eu começo. Por onde que ele começa para encontrar alguém que vai atender ele dentro dos objetivos e principalmente do orçamento que alguém está começando? É uma questão muito séria no mercado, né? Porque, assim, depende muito do tamanho da pessoa e da experiência dela, né? Então, assim... hoje em dia, eu converso com empreendedores de diversos tamanhos, né? Então, assim, desde empresas grandes ali, indústrias, e desde um prestador de serviço que é só ele. E cada uma tem dores muito distintas, né? Só que algumas soluções são semelhantes, né? Uma das coisas que eu gosto de pontuar é a pessoa tá a fim de fazer acontecer, algumas vezes compensa ela criar um produto mais simples, de uma maneira mais simples, e colocar a força no que vai dar resultado. Aí sim, depois ela financia o projeto. Vou dar um exemplo aqui que às vezes parece ser negativo pela minha área, que é a pessoa tem um caixa ali para realizar a empresa dela. Se ele é limitado, para que ela vai investir tanto nesse momento numa construção de marca? Se às vezes ela consegue colocar em outro setor que vai projetar a empresa dela, vai validar. Quando a gente fala de marketing, você citou, né, os 4 P's, né?
E as pessoas não sabem que o marketing não é, como eu citei antes, a publicidade, um desses P's. Mas ele vai ter o produto, que é esse produto pode ser o seu serviço, o que você vai vender. Ele vai ter a praça, né? A praça onde que ele vai vender. Qual público ele alcança, né? E o público. Então, assim, e o preço, que é realmente qual o preço que está sendo feito no mercado. E se ele consegue disputar valor nessa praça com esse... Muitos empreendedores chegam para você querendo que a agência já saiba qual que é os 4 P's dele, porque isso é construído junto, né? Na verdade, acontece o contrário. Eles nem sabem dos 4 P's. Não tem nenhum nível de consciência. Exatamente. Não pararam para isso ainda. E para a gente é um assunto meio delicado, porque quando eu vou conversar com um empresário, muitas vezes eu preciso saber qual que é a margem de lucro, como que está o negócio dele. E às vezes a pessoa não quer se abrir por quê? Poxa, se eu falar isso, o cara vai querer me cobrar mais. Vai cobrar mais caro. Uhum. Mas assim, às vezes, né, a empresa de marketing ela vai precisar saber alguns podres, alguma coisinha suja. Olha, isso aqui eu queria esconder porque não está bonito. É aí que tem que mostrar e apresentar. Porque às vezes, eu posso dar um exemplo aqui, aconteceu com uma arquiteta que chegou até a gente, nesse conceito de eu preciso de um marketing porque eu preciso postar e eu sou ruim de publicar. E ela chegou com essa mentalidade. Eu só preciso... Ela só queria uma publicidade. Publicidade. Eu só preciso disso. E ela chegou com um orçamento extremamente reduzido e a gente conversou e eu tenho muito disso. Mesmo que a gente só converse, deixa eu entender. Se eu puder agregar um X, eu vou falar e tchau. Mesmo que não seja o momento da gente produzir algo juntos, né? Legal. E aconteceu isso com essa pessoa. E eu fiz ali uma análise do perfil dela. Eu já tinha estudado um pouco o segmento. Eu analisei o perfil dela e fiz algumas perguntas do tipo... Ela veio de outra cidade e o portfólio dela só tinha casas. Então, assim, era só casa. Falei, ok. Mas o que você era do ramo atende? Imobiliário? Não. É arquiteta e ela entregava muito casa. Então, assim, projeto de uma residência. Ela fazia projetos arquitetônicos, não era construtora de imóveis? Não, projetos arquitetônicos. Dentro disso, eu falei, ok. O que você tem fechado nos últimos meses e gosta realmente de entregar? Para eu entender aqui um pouco mais dentro desse portfólio seu, o que faz sentido aqui para a gente iniciar um estudo? Olha, eu entrego 80% de projetos, eles são voltados para a área comercial. Clínica, empresas, fachadas de empresas, e eu gosto muito disso. Aí eu falei, olha, você gosta disso, a sua renda está 80% nisso, só que eu abro o seu perfil, só tem casa, nunca que eu vou entrar em contato com uma empresa, vai entrar em contato com você nessa forma. Por quê? Nossa, mas por que você faz isso? Todo mundo só posta casa, assim, daí eu sigo no mesmo estilo. Que todo mundo estava fazendo. E eu apresentei alguns estudos que eu tinha feito, porque eu também estava analisando esse mercado, e eu vi que tem muito pouco arquiteto nichado na área que ela estava. Eu falei, por que você não constrói toda uma narrativa para locais que buscam arquitetos para reformas empresariais? Que legal. Porque daí ela pode a gente não seguiu junto, mas ela pegou um oceano azul. Aí hoje ela foca nisso. Daí a gente até conversou, olha, Bruno, você fez eu mudar toda a minha estratégia de empresa por causa dessa conversa. Eu falei assim, muito bom, porque assim, a gente viu um problema, ela tinha uma estratégia no quesito de a captação boca a boca dos empresários. Quem que fez esse local? Foi ela. Aí, mas a comunicação ela estava seguindo tava... a manada. Legal. Não estava seguindo a essência dela. Eu falei assim, às vezes é ter esse olhar, né? Não precisou investir, mas ela se realocou só numa conversa. E quando o cliente chega achando que estratégia de marketing é só a publicidade, só o post, só a arte, e eu imagino que você deve lidar com situações em que o ego grita, né? Então a pessoa, ele esquece o resultado, ele quer aparecer mais do que o produto. Como que é essa relação e essa orientação, Bruno, para esse pessoal? Porque quando você tem uma ideia, qualquer ideia, uma vez eu ouvi isso, que qualquer ideia não vale 20 centavos sem execução. Então você precisa ir para o plano de marketing, ver se ela para em pé. Porque eu lembro quando a gente começou, você fez uma entrevista de 2 horas comigo, documentou todo esse material. E quando eu falo documentou, não é que ele transcreveu a reunião, não. Ele foi preenchendo toda uma estrutura que definiu a persona do nosso projeto aqui, do Desafiador das Vendas. Então, nós alinhamos muito o que era e o que não era.
né? Todo mundo está disposto a fazer isso? Não está? Como que é esse processo? Como que você alerta para o empresário? Cara, você está indo para um caminho que você não sabe o que você quer. Exatamente. Essa é uma conversa que vai muito ali de mostrar para a pessoa, quando eu vou tocar nesse assunto, eu toco na dor. Eu quero saber assim, beleza, você quer, vou aqui, a pessoa entra em contato comigo que ela quer vídeos. Olha, eu quero vídeo, quero um vídeo, quero vídeo. Já aconteceu o vídeo. Ó, beleza, que tipo de vídeo você quer? E eu analisar e eu ver que ela não está precisando de vídeo. Falei, olha, se a gente fazer esse vídeo que você está pedindo, qual o resultado disso? Ah, porque eu quero postar ali. Beleza, mas eu não estou vendo nenhuma estrutura antes disso, né? Então tem muita gente que chega, ela quer algo já voltado para produção, mas ela não tem nenhuma base que vai sustentar essa produção. E às vezes está se comparando com o cara que tem 1 milhão de seguidores. Exatamente. E ele vai tentar copiar o vídeo e ele não tem. E aí quando o cliente vai tentar entender quem ele é, não consegue entender, porque não encontra um site, não encontra, vai para a rede social, não encontra. Né? E ele às vezes pode acontecer de, eu gosto disso, eu tenho um produto X e eu quero apresentar dessa forma. Mas a gente olha o mercado, às vezes não vai conversar com o que ela quer, a maneira dela fazer, né? Então, às vezes, é mais sobre o negócio dela do que a pessoa em si, né? Então, a pessoa em si, ela vai querer, olha, eu quero postar 10 vídeos por dia, eu falando do meu produto aqui, dessa maneira aqui, bem sério. Aí eu vejo o produto, os consumidores desse produto não são pessoas sérias, são pessoas divertidas. Entendi. Olha, não conversa com o seu público, né? Que tal a gente ir para um outro caminho, então? Então, a gente sempre tenta conduzir em cima do que é o público da pessoa. Porque o público ele vai definir muita coisa, né? Onde que a gente vai fazer, quais caminhos a gente vai começar primeiro e unir isso com o desejo do empresário, né? Que legal. Tem um case que eles contam essa história bem nessa linha do que você está falando. Eu gosto muito de acompanhar esses meninos, né? Não com tanta frequência, que eu não uso tanta rede social, mas os primos do agro, não sei se você já ouviu falar, eles encontraram um nicho que é o quê? O agronegócio não tinha ninguém representando esse público na internet. E são 2 primos que eles se encontraram, eles fizeram agronomia e eles falaram, cara, a gente precisa fazer alguma coisa. Eles se juntavam, se eu não me engano, eles falavam que era toda terça-feira ou quinta-feira, se juntavam ali para tomar uma cerveja e o que a gente vai fazer diferente? O que a gente vai fazer diferente? E aí começaram a dar aulas técnicas sobre coisas que aprenderam na agronomia no Instagram. E não decolava, até que eles trouxeram o humor para dentro do conteúdo. E aí os caras têm milhões de seguidores. Hoje é o principal, acho que são os principais digitais influencers nessa área. Estão nas principais feiras de agronegócio, como o AgriShow, Tecnoshow comigo lá em Goiás. Eles estão em todas. Por quê? Porque eles colocaram humor porque esse público queria consumir isso e eles entenderam ali a sacada, né? E vocês têm... E não é só nem o público. Quando a gente fala de entrando no meados da rede social, ela é para consumo de entretenimento. Exato. O principal dela é entretenimento. Ele fala isso. Então, assim... E existem maneiras de eu usar a rede social sem ser para entretenimento. Se o meu foco não for ali crescer seguidores ou ter um funil de vendas, ter a captação de pessoas através disso, eu posso utilizar ela sim de outra forma. Mas eu tenho que ter ciência que ela é uma plataforma de entretenimento. As pessoas não entram lá para estudar. Não entra lá para estudar, aprender. Você pode ter um dia que você começa a pensar nisso. Eu quero aprender. Só que os vídeos são ali 1 minuto. Você não vai aprender de verdade aquilo. Você vai ter estímulos. Um estímulo para você. Mas assim, né? A parte de entretenimento, quando você tem uma educação, igual no caso da sua, é uma educação coloca o entretenimento no meio. Coloca uma coisinha que vai chamar a atenção. Não é só ali a coisa técnica, parada. E eu falo assim, às vezes... eu estava conversando com um escritório de advocacia que eles não queriam... Olha, a gente não quer fazer dancinha aqui. Não quero. Nenhum aspecto. E ok. E também não quero ficar produzindo muito. Eu falei, ok, o caminho de vocês está aqui. A gente desenhou uma segunda estratégia via Google, via site. Por quê? Vai pegar ali pessoas que estão interessadas no produto e a rede social é para quê? Validar elas. Ou seja, a pessoa quis ver um pouquinho mais, vai ter ali. Mas desenhado na estratégia, ela não está desenhada como um ponto de aquisição. Então, assim,
cada caso é um caso. Ela está ali para estar presente nesse canal de comunicação, mas ele não é o principal. Não é o principal de aquisição. Eu quero que o meu Instagram seja o principal. Então, seu Instagram vai ter que comunicar entretenimento. Vai ter que produzir bastante. Produzir bastante e ser entretenimento. Senão você não vai captar, não vai atingir o objetivo. Bruno, muita gente não entende ainda o que é o marketing, né? A estruturação do marketing. E confunde com outra área muito importante, que é a minha, que é vendas. Como você deixa claro que uma agência atua como um camisa 10, que coloca o atacante na frente do gol, mas que não vai marcar? Né? Ela vai atrair, mas não vai marcar. Como que você explica isso para que o cliente não crie uma expectativa de que contratando uma agência, então, eu pago X mil para a agência, ela vai me gerar 10 vezes esse X de vendas? Aí entra talvez a nossa conexão inicial, porque eu sou muito sincero quando eu converso com as pessoas que a gente não vai gerar a venda. E o pior, se eu como marketing, se eu faço uma fala dessa, eu vou vender. Por quê? É a promessa mais poderosa que a gente tem para qualquer empresário é falar que ele vai vender mais. A mais poderosa. Eu vou fazer você vender mais. Isso daí é muito poderoso. Mexe aqui por quê? Com a mesma estrutura, com o mesmo custo que você tem hoje, a gente vai vender mais. Fazendo um pequeno investimento numa agência. Vai vender mais. Eu não posso dar essa garantia. Porque eu não sei o processo interno dele. O que eu posso garantir? Um esforço e uma geração de demanda. O que vai ser essa geração de demanda? É a busca, aumentar os pontos de contato dos clientes com essa empresa. Então, assim, quando a gente fala aqui um embate grande, né, da pessoa, ela chega até mim, Bruno, te contratei e já aconteceu isso, mas eu não estou vendendo. Então, peraí, vamos ver os pontos? Por quê? A gente tem ali várias métricas que analisa, né? Então, a gente tem ali, se é focado num perfil do Instagram, a gente tem visualização, alcance, conversas geradas, interação, cliques no link da bio, conversões que ele anota pra gente. Então tem vários caminhos que a gente vê. A gente vê o público que está acessando, que está conduzindo ali, se está fazendo sentido com o público que a gente desenhou. Se faz sentido, eu olho todo esse funil. Ok, a gente está gerando uma demanda. Vamos analisar então o que não está convertendo aí na real venda, né? Então algumas vezes eu olho e realmente às vezes pode ser um processo interno, ou pode ser ali a pessoa nem se tocou que aumentou a demanda e vem desse impacto do trabalho. Investimento. O investimento. E muitas vezes eu falo assim, o time de marketing e o time de vendas, ele tem que trabalhar muito em conjunto. Porque o time de venda, ele me alimenta. Quando a empresa tem um time de ou marketing interno e um time de vendas, e a gente sempre tem reuniões junto, a gente consegue potencializar o trabalho deles. Por quê? O time de venda me entrega a real que está acontecendo, está chegando lá. Sim. Já aconteceu comigo de trabalhar entregando a demanda para a pessoa, eu olho lá para mim, poxa, hoje entrou 50 pessoas em contato com você. Confirma para mim aí, entrou. Mas deixa eu ver aí então o perfil, como que tá a conversa. E as vendas muitas vezes não retornam esses contatos. Ou a pessoa retorna para mim e eu vejo, realmente. Teve um caso assim de, realmente, só pela foto do perfil do WhatsApp do cara que entrou em contato, eu vejo que ele não é seu público. Vamos ajustar aqui os pontos para entregar mais. Alguma coisa no anúncio não tá certo, né? Às vezes a gente faz um desenho e ele pode dar errado. O marketing ele muda muito, né? Então a gente desenha algo, ele, às vezes, anota que deu resultado, mas o resultado ali é falho no quesito de, beleza, está entregando pessoas, mas essas pessoas ali não tem nada a ver. Então, tem que ter esse jogo, né, entre o marketing e o time de vendas, mas ter essa retroalimentação, que eu falo assim, eu converso com o time de marketing, a gente entende as dores e traz alguns pontos, e eles também trazem alguns pontos para a gente. Se não ter essa conversa, cria atrito. Se não tem essa conversa, essa troca, na verdade, não dá resultado. Porque tem que estar um alimentando os outros. Exato. E muitas vezes os melhores insights de campanhas que eu tenho é conversando com os vendedores. Por quê? Eles vão apontar dores e soluções e produtos que às vezes eu nem estou imaginando. Exato, porque ele tá na ponta falando com o cliente. Né? Às vezes tem ali o proprietário da empresa que está me passando uma coisa, mas eu converso com um vendedor
eu consigo extrair mais Exato. coisas do vendedor do que do proprietário. Porque ele está na ponta, ele conhece a realidade do cliente, ele fala a linguagem do cliente. Né? Muitas vezes o board, a direção, ele se descolou da realidade do cliente. Ele não entende essa linguagem mais. Então, até no episódio que nós gravamos com o Luiz, que é o Sr. Luiz, que é autor do livro Consultoria, uma opção de vida e de carreira, ele faz esse questionamento. Ele fala, Diego, quantas empresas conhece que ouve o vendedor? Eu falei, olha, muitas não escutam. Né? E esse conflito que é gerado entre marketing e vendas, eu quero tua opinião sincera. Muitas vezes ele começa quando, na minha visão, que sou profissional de vendas, ele começa quando o marketing, que não é vendas, promete a venda que ele não pode entregar. Porque a impressão que passa para o time de vendas é assim, é fácil o marketing entregar. Prometer. Porque quem tem que entregar sou eu. Então ele faz a promessa, né? Que ele imagina uma empresa, um bom marqueteiro que chega numa empresa e fala assim, já vi acontecer. Não, se a gente colocar 30 mil em ads, em anúncio, eu te entrego 100 mil de faturamento só nessa BU aqui, nessa unidade de negócio. O que você acha disso? Eu acho no mínimo imprudente, mas queria a sua opinião. É sempre uma batalha. Eu já trabalhei em algumas empresas que tinham assim, um grande time de marketing, um grande time de vendas e guerra. Não senta junto no almoço ali, a turma. E assim, por quê? Às vezes acontece uma desconexão tão grande que o marketing tá mirando... Tá vivendo um mundo e vendas outro. Né? Tá mirando em um local e a venda tá com a dor em outro local. Então assim, às vezes o marketing tá mirando a verba em um local que gera pouca venda e o pessoal da venda está extraindo ali muito de um lugar que está vindo pouca verba. Entendi. Então, assim, a maior briga entre esses dois times que eu vejo são as prioridades. Os dois é aquela coisa. Eles vão rumar para o mesmo caminho. Todo mundo quer o crescimento da empresa. Né? Todo mundo tem esse objetivo de crescer a empresa, crescer na carreira e aumentar o faturamento total do negócio. Só que quando fala-se de um time de marketing, um time de vendas, às vezes o time de marketing mira em uma coisa que vai trazer resultado para o time de marketing. E ou um resultado a longo prazo. Né? A longo prazo ali, para o time de marketing ali, para a meta que ele quer. E o time de vendas quer uma meta atual. Eu não converso com... Não tem nenhum cara de vendas que eu converso que o cara vai olhar assim no longo prazo longo. Não, porque ele tem que entregar o resultado do mês. É para hoje. Ele está querendo hoje, o amanhã, assim, a conversa mais longa é pensando nos próximos 7 dias. Exato. Já o time de marketing trabalha um cronograma muito mais longo, né? Uma visão de longo prazo. Longo prazo. Então, aí já é uma das fontes de treta, né? Exatamente. Aí já começa. Um precisa entregar essa semana. Enquanto tem um apavorado em entregar resultado hoje, ele vê a outra pessoa conversando de um projeto que vai ser daqui 6 meses. Imagina a raiva. Eu tô precisando de um... O marketing tá viajando na maionese. Eu tô precisando de uma artezinha para enviar pro cliente aqui hoje. E vocês estão falando de um projeto que vai pra rua daqui 6 meses. Exato. Então acontece essas coisinhas assim que vai minando um contra o outro, né? E a política interna ainda, né? Então assim, no final das contas, o que resolve mesmo é a comunicação. Legal. A comunicação que eu falo assim... ela resolve os problemas que aconteceram e os problemas que são os piores. Os problemas que vão acontecer. Porque eles vão acontecer os problemas. Vai acontecer atrito, vai subir uma campanha errada, vai... Uma estratégia que não performou. Uma estratégia que não vai dar certo. Mas se tem uma comunicação clara, objetiva, alinhada entre esses times, as pessoas sabem para onde ir, pelo menos. Deu certo. Conseguimos, não deu, pausamos, mudamos, discute o que não deu, um escuta o outro, né? Então, assim, eu vejo que a parte da comunicação, e eu tenho isso muito enraizado, de ouvir, entender, porque às vezes o que eu julgo como certo, ele vai ter alguns poréns que eu ignoro. Então, eu tenho que entender a fundo quais as dores de cada equipe, o time de vendas, as vírgulas tá buscando, ali. Né? Tem que olhar para a estratégia da empresa e também entender que
às vezes faz sentido aquela estratégia naquele momento, mesmo que ela não gere venda naquele momento, ela está posicionando a empresa num outro patamar de jogo a longo prazo, né? Sim, sim. Então tem esses pontos que se resolvem na comunicação, né? Legal, legal. Nós temos uma amiga em comum, já citei ela aqui, que é a Juliana, né? Que é a gestora de marketing lá da Platform Size. E na Platform Size, que eu admiro dessa relação, lógico, tem visões diferentes, mas alguns anos atrás, acho que uns 5, 6 anos atrás, fizemos um SLA entre marketing e vendas. Então, definindo a regra do jogo. E esse documento ele é atualizado todos os anos em acordo com essas duas áreas. Então, diminuiu muitos atritos. Então, o que é um lead? O que é considerado um lead? Qual o tempo que o comercial tem que dar retorno para esse lead? Então, não pode deixar também esfriar. Como o comercial aborda? Será que ele está usando a didática comercial certa, que a empresa tem como método de venda? Para mim, que sou de vendas, Bruno, a treta, só tem uma treta que eu não perdoo do marketing, que é não prometa aquilo que você não executa. Então, a minha visão é assim, prometa oportunidades, cobre conversão do time de vendas. Eu acho que essa é a receita do sucesso para mim. Sim. Você gera oportunidades e cobra essa conversão. Quando a gente teve nossa primeira conversa lá atrás, você falou um pouco disso, né? Ó, Diego, tem que ter responsabilidade, eu não posso te prometer que vai estar acontecendo venda já já. E eu falei para você, Bruno, durante 6 meses, eu só estou preocupado em construir uma marca. E aí, quando eu retornei para a Ju, que eu falei isso para você, ela falou, nossa, tudo que um profissional de marketing quer ouvir. Porque normalmente o pessoal chega, não, vou te pagar 10 centavos, eu já quero 20 reais de volta. Exatamente. Né? E eu acho que tudo segue, Bruno, as leis da natureza. Ninguém come do fruto que se planta hoje. Sim. Por outro lado, desde o momento que eu tive a Grafo do meu lado, N oportunidades começaram a aparecer. Foi uma venda direta. Por exemplo, a própria Project Data só chega até a mim. Houve uma indicação de uma pessoa que conhece as duas empresas, mas porque eu estava me posicionando na internet. Sim. No Instagram e no LinkedIn, né? Isso é muito interessante, porque a gente pensa que eu vou tomar uma ação, vou seguir um caminho aqui, ela vai... eu quero já resultado direto agora, né? Mas algumas vezes os caminhos são diversos, né? Então, assim, você falou, se você começou a se posicionar, começou a ter esse movimento, eu acredito muito no movimento. Isso. Eu falo para as pessoas assim, não tá ideal, mas começa a ter um movimento, então. O feito é melhor do que o perfeito. Então, às vezes, assim, vamos se movimentar e vamos fazer algo para tirar essa realidade que você está tendo agora e começar, então, a alguma coisa. Exato. Por quê? As oportunidades elas vão aparecer. E tem aquela história, né, da sorte, né, que é o grande preparo que veio com a oportunidade, né? Então, assim, você está se preparando, mas chega a oportunidade, você tem que estar preparado. Aí as pessoas vão chamar de sorte. E alguém vai olhar de fora e vai falar que é sorte. Né? Hoje é um caso que eu não sei como que vai ficar esse vídeo, o quanto eu vou demonstrar que eu estou acabado, mas o dia... Estou numa semana que eu já passei por kickoff geral da empresa, treinamento. Hoje eu dei um treinamento de 12 horas praticamente seguidas, porque a gente começou 6 horas da manhã lá no Lagapó. Depois viemos para a sala de treinamento, treinei o dia inteiro o pessoal, falando de metodologias de vendas. E agora nós estamos aqui quase 8 horas da noite gravando o podcast e teve esse dia também cheio. Sim. Alguém vai pensar assim lá no futuro. Nossa, esses caras estão bem porque eles são sortudos. Parando, conversando à toa, mas não, né? Os caras são sortudos, mas não é. É muito trabalho que precisa ser feito. Bruno, o mundo mudou muito nos últimos anos quando a gente pensa em anúncio. Antes, né, tinha até esses coaches de internet, essa galera que fala, não, vou te ensinar a investir em marketing, vai investir tanto, o retorno é certo, é tanto. Em anúncios no Google Ads, na Meta de maneira geral. Mas com a IA, mudou. Eu vejo, né, alguns cases que eu conheço de perto, hoje caiu para metade o retorno do que era, porque as pessoas não clicam mais nos links, elas buscam a resposta que a IA dá ali. Como que você tem encarado essa realidade e como que o mercado, seus clientes têm entendido essa mudança? Vamos lá. A gente pode dar um passo atrás? Claro. No quesito de... Às vezes alguém que está conversando a gente não entenda o que é um anúncio online, né? Isso. Então, eu acho legal a gente pontuar o que é um anúncio online basicamente, trazendo assim, um conceito básico, né? Para começar, tem gente que
ignora o fato, né, esse momento histórico que a gente vive, que na história da humanidade é até recente. Então, assim, a primeira propaganda que interrompeu não faz tanto tempo assim. Não faz nem 100 anos. Foi uma propaganda de relógio. Ah, é? Tava nos Estados Unidos, como fosse um Super Bowl, um futebol americano. E a primeira pausa foi parou ali a tela e apareceu algo, foi um relógio. Que legal. Então foi a primeira vez assim que, Houve um interrompeu e falou. Ali na mídia digital, eu digo, né? Não ali em jornais e tudo mais que era sendo feito, né? Então, na mídia digital de estou assistindo algo, parou ali e veio algo por 10, 15 segundos, foi um relógio. E o que é isso? É um anúncio de interrupção. Eu estou ali assistindo um material, interrompe uma quebra, né? Quebrou ali o que eu estou assistindo. A maioria das pessoas sente raiva, quer passar e quer pular. Só que algumas delas estão vivendo aquele momento, fez sentido, vai clicar. Então a gente tem esse tipo de anúncio online, que é você tá navegando e aparece um anúncio para você. Ok. O segundo é você faz a busca ativa. Então, assim, estou buscando uma solução para minha necessidade. Exatamente. Esses dias eu infelizmente precisei de um guincho. Poxa. Eu fui... tava com o carro, pneu deu problema, precisei de um guincho. Era à noite, estava chovendo, era um domingo, 11 horas da noite. Nossa, pensa que alegria. Hora ótima para acontecer isso. Domingo, 11 horas da noite. Ótimo. Chovendo ainda, né? Fui ali procurar. Onde que eu vou? Fui no Google. Então, abri o Google, guincho 24 horas. Apareceu para mim um guincho ali e já anotei, patrocinado. Falei, opa, o cara aqui está até anunciando, porque ele sabe que essas pessoas vão buscar aqui. Então, entrei em contato, resolvido, 20 minutinhos estava ali. O que acontece? Vamos pensar o seguinte, esse guincho, se ele anunciar no meio da minha propaganda que eu estou assistindo um vídeo divertido, ele vai estar gastando dinheiro? Vai. Por quê? Ele vai interromper, quando você precisar de guincho, me chama. E você não vai anotar o número. Eu não vou anotar. Falar, vou anotar aqui o número do guincho. Não vai. Mas se ele seguir a estratégia de aparecer para as pessoas que estão buscando, faz sentido. Então a gente tem bem por cima mesmo, tá? Esses dois agrupamentos de busca por interrupção e busca por intenção. Então, entendi. quando a gente coloca, né, você trouxe ali essa questão da IA, e vou colocar aqui a mais utilizada hoje, né? Ela tem perdido o mercado, né? Tem entrado os outros, tem perdido o mercado, mas o ChatGPT, ele gerou uma gentrificação, né? As pessoas já falam, pesquisei no ChatGPT, né? Então, sim. mesmo que utilize outras ferramentas de IA, o GPT virou o termo que a gente tem utilizado. Dentro do GPT ele tem algumas lógicas e em breve ele está anunciando ali dentro também, já saiu algumas atualizações que ele vai estar começando a colocar anúncios lá dentro. Por quê? Hoje ele é uma ferramenta de busca por intenção. Sim. Então quando a gente coloca alguma coisa ali... É o lead mais qualificado no nosso no marketing, de maneira geral. A gente chama assim, é o lead mais quente. Ele vem já procurando, ele tá com a dor. Ele já tá com a dor latente. Ele tá procurando seu serviço. É aquela coisa que é só empurrar pro gol. Porque uma das metodologias de venda que eu treino os times é o Spin Selling, né? Que ele fala da dor explícita, que é essa. O cara que já foi lá e escreveu no ChatGPT. Como encontrar uma agência, o que avaliar numa agência. Ele está no momento que ele está buscando isso, uma agência de marketing. Mas tem a dor implícita, que ou seja, ele ainda não identificou que isso vai vir à tona. Então, ele não identificou a necessidade da agência ainda, talvez nesse exemplo. E aí a metodologia traz perguntas para ele, né, de situação, problema, necessidade, de implicação e de necessidade, que faz com que ele chegue nessa jornada de compra. E isso não é nada novo, tá? Falando pro pessoal hoje. Isso é método socrático. Você vai perguntando até que a verdade apareça, né? E esse cara, que já tá buscando, para ele a verdade já começou a ser necessária, né? Exatamente. Dentro desse contexto da pessoa que busca e tem a dor ali, vamos colocar lá, tem essa questão de buscar no Google, mas hoje tem essa questão de buscar a solução por dentro de uma inteligência artificial. E onde que essa inteligência artificial bebe? Ela bebe do Google, ela bebe do site, ela bebe do que tem de conteúdo público. Que tem conteúdo dessa empresa ou das soluções dessa empresa. E aí a gente vai para um dos meus queridinhos, né? Eu falo assim, hoje, assim, dos meus entregáveis, das coisas que eu gosto de conversar e ver,
Um dos meus queridos é o mais antigo da internet, que é o SEO. Que muita gente ignora. Muita gente abandonou, né? Muita gente abandonou o SEO e ele entrega resultados absurdos até hoje. E eu falo SEO o quê? O que é isso, né? Ele é a busca orgânica em qualquer canal. Não é só o Google. Sim. O Instagram usa SEO, os ChatGPTs utilizam SEO, até mesmo outros navegadores, que a gente fala de Google, mas tem ali o Edge, tem outros navegadores que utilizam Yahoo Bing. o Bing. Yahoo. Então, assim, eu tenho cliente que tem 40% de acesso do Bing. Olha só. E as pessoas ignoram. Quando eu ativei, você tem que ativar dentro do Bing a pesquisa ali, ou o site aparecendo no Bing. Muita gente ignora, mas é um canal ali. Por quê? Tem muita gente que olha o marketing, isso é interessante voltando naquele assunto do cara que inicia agora. Eu não uso, por que eu vou fazer? Acha que ele é a régua, do mundo. É a régua das pessoas, né? Mas não se sabe. Às vezes a pessoa utiliza um caminho ali que ele está ignorando. Muita gente pode utilizar um caminho que você ignora, mas tem ali essas pessoas que podem utilizar. E o SEO, ele vem para trazer esse conteúdo seu, o site, as publicações, de uma maneira legível para as ferramentas. Isso que as pessoas não entendem. Volta naquilo lá. Não é só precisa entender aquilo, não é só para recomendar, né? Uhum. Às vezes você tem um site lindo, mas as ferramentas não conseguem ler esse site. E eu falo ler assim, tem metadados, tem H1, tem estruturas que ela bem conduzida vai performar bem e vai indicar nas ferramentas. Ou seja, quando uma ferramenta está te indicando algo, é porque ela passou por um conteúdo seu e viu as respostas. Viu as respostas e viu que é verdade. E eu falo que viu que é verdade porque dentro do Google tem até ferramenta ali que ela vê se o site está gerando blogs artificiais, automáticos. Então, ele tem que ter ferramentas, mesmo que você utilize uma IA para construir o site, o texto dele, você tem que fazer alguns ajustes para não ser aquela coisa entregue, Ctrl-C, Ctrl-V, para o Google ver relevância, né? Sim, sim. E dentro disso, hoje eu tenho tanto resultado meu, já aconteceu de ir pessoas conversar comigo que pesquisou agências de mídia social em Londrina e eu apareço nas 5 recomendadas do ChatGPT. Que legal. Aí eu não tinha feito essa pesquisa, a pessoa falou comigo e tal, tudo mais, fui até a agência, depois eu fui lá de curioso e fiz e realmente apareceu e me deu um orgulho danado. Isso pela estratégia de SEO. Uhum. Uma dúvida aqui muito verdadeira, Bruno. Com o mundo que está massificando sua comunicação, né? Todo mundo hoje... Eu gosto muito do LinkedIn, a gente já falou sobre isso bastante, né? Mas o LinkedIn hoje todo mundo virou especialista em qualquer coisa muito fácil, porque ele vai lá no ChatGPT e fala, me fale sobre isso. Ele copia o texto e cola. Como que isso tem impactado os blogs das empresas e como eu fugi dessa comunicação padrão, que parece que vai colando, né, gente? Esse dia eu vi os 4 cavaleiros do apocalipse do ChatGPT, que era, não é sobre isso, é sobre isso, aquilo. O travessão, que é o... O travessão, que é o clássico. Nunca teve travessão na língua portuguesa, tanto que eu vejo hoje. Tem essas coisas e muitas vezes, eu vou confessar aqui, eu quero falar de um tema, mas a vida louca que eu tenho, corrida e tudo mais... Eu gravo um áudio pro ChatGPT, que eu tenho a versão Pro, tanto do Gemini como do GPT. Eu gravo um áudio para sair. Falo, organiza isso aqui para mim. Aí ele manda o padrão, muitas vezes. Mesmo tendo configurado algumas coisas, parece que ele esquece de vez em quando. Até esse defeito humano ele copiou. Aí eu falo, não, cara, eu quero que você escreva de uma maneira mais fluida. Não quero esse monte de pausa, que vira um texto que é um textinho, que parece um texto de manchete, né? Como que eu mantenho a essência do SEO nesse mundo doido? As ferramentas de busca conseguem ler esse conteúdo e identificar que ele é original, que ele é válido? Como que é? Consegue por estruturas básicas ali de título e o principal. Vamos pensar assim. Quando alguém te pergunta algo, como que ela pergunta? Ela vai fundamentar a entrega desse conteúdo pelo tipo de pergunta realizada e se, vou dar um exemplo, no título do seu conteúdo, ele está repetindo palavras-chave que a pessoa está pesquisando e se ali no primeiro, segundo parágrafo está repetindo o termo do título e está repetindo ali, dando uma solução já rápida. Ou seja, eu tenho que... Vou dar um exemplo básico. Tem uma página na internet e eu quero ranquear ela no SEO.
Certo. A pessoa pesquisa, eu quero achar um consultor de vendas. Então, meu título tem que ter consultor de vendas e, no mínimo, meu texto ali tem que ter repetido a palavra consultor de vendas umas 5 vezes. Consultorias, consultor de vendas. Legal. Porque ele lê isso, valida e entrega. Ah, entendi. E às vezes você quer colocar um se texto... eu digitei ou se eu copiei lá do ChatGPT. Aham. Por quê? Aí eu falo do ajuste, porque às vezes o ChatGPT vai dar uma coisa que não vai ter esse jogo. Não vai ter personalidade também, você precisa dar uma ajustada. E eu gosto muito de trabalhar a gente faz aquele estudo da pessoa, Isso, desenha todo o mapeamento da empresa, o tom de voz, tudo, e a gente entrega isso para as ferramentas de IA. Eu faço um documento com chega de 12 a 15 arquivos e a gente coloca ali na pastinha de cada pessoa o tom de voz, como a classe se comunica, o que pode fazer, o que não pode fazer, o estilo de escrita, né? E a gente consegue trazer uma personalidade para cada conteúdo, né? Porque ela potencializa o que a gente faz. Mas se a gente faz algo errado ou ruim, ela vai potencializar o errado ou ruim. Mas se eu já organizo uma base, entrego algo bom, a gente só vai potencializar o que é bom. Entendi. Bruno, quando eu busquei lá atrás uma agência, né? Hoje vocês criaram... Por favor, dá foca aqui, você conseguir aí, produção. Aqui, ó, capa nova. Nós estamos com capa nova, inclusive com as logos da Grafo e da Project Data. E a logo que vocês desenvolveram, o Desafiador das Vendas. Eu tinha um problema naquele momento. Eu falei, eu estou contratando uma agência e eu falei para você, cara, eu tenho pouco conteúdo. Eu tenho, assim, alguma coisa que eu gravei no YouTube de maneira muito espontânea, amadora, o conteúdo eu até acho relevante, mas não me preocupei naquela qualidade estética e eu não tenho conteúdo. E aí, o podcast existiu para suprir a necessidade da ausência de conteúdo. Porque é o que você falou de se colocar em movimento, né? Então, eu tinha uma professora, inclusive, de branding na faculdade, me formei lá na Unicuritiba, em Curitiba. Ela era gestora de branding da Coca. E ela falou uma coisa tão simples uma vez, que eu já repeti para inúmeros amigos. Que ela falava que a mãe dela sempre falou para ela assim, é melhor você andar à toa do que ficar parado à toa, quando a mãe dela vê ela parada em casa. Porque andando você conhece uma pessoa, conhece outra, troca uma ideia. E a partir do momento que eu busquei a Grafo e a gente começou esse planejamento estratégico, eu senti a necessidade de andar cada vez mais. Ou seja, cara, se eu hoje não sou convidado para os principais palcos de palestra, por que eu não organizo, né? Se hoje eu não sou convidado para os podcasts, eu não tenho espaço ainda, é porque as pessoas não me conhecem. Por que eu não crio o próprio, né? E aí achei o estúdio aqui, né, de Londrina, e outros em São Paulo também, e comecei. Então, vocês ajudaram a entender esse planejamento de marca e me fez tirar o pé do chão. E eu posso falar uma coisa que eu já senti acontecer? Às vezes a pessoa precisa de um apoio. Às vezes precisa de um outro doido que acredita num projeto. Exato, deu certo aqui. Dá certo. Por quê? A pessoa tem um produto bom, ela tem soluções boas, ela tem tudo para fazer acontecer. Eu já vi alguns casos assim, falando, é só fazer. Eu já vi casos que assim, eu olho assim, falo, tá tão redondo, não precisa nem da gente. Sabe quando você vê o negocinho? Dá para andar. Começa a andar sem a gente. Você tem um corpo aí para andar, para ganhar um corpo ainda, mas do jeito que dá para andar, tá bom. Mas a pessoa precisa de às vezes, né? De outro doido para apoiar. Outro doido para... Então vamos para cima e coloca ali, potencializa o que tem. Porque quando você tem um perfeccionismo, né? Eu tenho um pouco disso, você sempre fica perguntando, será que é a hora? Será que eu tô pronto? Será que E os feedbacks que eu recebi nos últimos 6 meses têm sido muito positivos, assim, né? Eu sempre, minha esposa fala, o Diego sempre desconfia de elogio, né? Porque eu falo, o elogio normalmente não faz a gente crescer, né? Sim. Ele coloca a gente numa zona de conforto. Eu fico procurando a crítica. Então eu sempre pergunto, você gostou mesmo? Não, mas me fala aí uma coisa que você não gostou. Quando eu tenho um episódio do podcast. Mas, Bruno, para quem quer buscar agência, quer bater um papo com a Grafo ou com alguma agência e queira começar a estruturar a sua marca, dê um checklist obrigatório. Como ele chega mais pronto para essa conversa, para ele não ser enganado, porque tem um monte de agência que está enganando gente aí. Hoje eu escutei o depoimento de um amigo que falou, minha esposa foi procurar agência, os caras queriam cobrar uma nota para entregar aqueles postzinhos feitos no Canva, bem sem vergonha, e eu percebi que, não fecha que isso não vai chegar a lugar nenhum. Qual que é
orientação que você dá, sendo dono de agência, já tendo trabalhado em agência e entendendo as principais dores desse empreendedor que está começando? Qual que é o checklist que ele tem que seguir? Vamos lá. Primeiro é realmente fugir, tentar fugir, isso é a parte mais difícil, né? Eu entendo como eu também tenho empresas que elas focam em agências para pegar. Então tem algumas dores que eu vejo que eu falo, putz, que vontade de comprar esse produto aqui. Aí quando a gente vai ver, é muita promessa. Então assim, ter aquele pé atrás com muita promessa, tá? Então sim, se tem muita promessa, você já dá aquele desconfiado e quando ali. o cara promete o mundo por um valor desse tamanho, aí eu falo, aí eu tenho certeza que não vai dar em nada. E outra coisa, você citou um ponto de valor, né? Se a empresa... Vou citar um caso clássico aqui. Clássico. Isso daí já limita muito. Eu tenho uma verba de R$500 para investir online. Vou focar aqui no investimento online só. E a agência vai me cobrar R$3.000. Cara, não faça isso. Não é o momento de ter agência. Procure outros caminhos, veja outras formas de realizar. Por quê? Quem sabe esses R$3.000 investidos nessa mídia, exato, de uma outra forma, ou melhor distribuído. Por quê? Se você vai contratar só o produto, o serviço, e a distribuição dele está desbalanceada, não é o momento. Então acontece muito da pessoa querer o serviço, mas não ter o investimento ali e das às vezes mídias. A coisa acontece no offline, né? Você Também. Vou contar o que aconteceu hoje aqui, Bruno, só complementando sua resposta. Até porque eu gosto de falar de coisas que acontecem no mundo real. Eu dou treinamento para times de vendas e times de CX, né? Que traz a experiência do cliente. Beleza. O que acontece nos meus treinamentos normalmente, tá, pessoal? Modéstia à parte, a galera fica muito empolgada. A galera vem e fala, porra, que treinamento do caralho, gostei muito. Nossa, mudou minha percepção, eu quero fazer. Só que eu sempre falo, cara, não tem milagre. Você tem que estudar o método. Um deles é o Spin Selling, né? Tem outras coisas que eu trago, venda desafiadora, não sei o que. Daí eu falo, cara, compra esse livro e estuda. Eu encontro esse pessoal do treinamento um mês depois. E aí, tá estudando, comprou... Poxa, ainda não sei o que. O cara voltou para a vida normal dele, do dia a dia. Aí eu pensei, eu sempre penso, eu tenho um pensamento que eu compartilho com a minha esposa, com o Nicolas, que sempre está comigo. Aí eu falo assim, cara, eu preciso monetizar a minha hora o máximo possível. Por quê? Porque essa hora não volta. Então, por exemplo, hoje eu dei um treinamento para todo o time da Platform Science. Qual que foi a ideia? Eu vou usar os R$3.000 que você falou, tá? O mesmo orçamento. Eu falei, a galera vai precisar comprar o livro. Eles não vão comprar porque volta para a vida normal e esquece. Eu montei kits com sacola personalizada, Moleskine aqui, ó, vou mostrar para vocês. Caneta personalizada que vocês fizeram a marca. E comprei uns 30 livros, montei kits. Ao final do treinamento, falei, galera, isso aqui, o celular hoje é uma máquina de cartão de crédito. Falei, quem quiser, eu parcelei até 10 vezes. Teve gente que parcelou R$200 em livro em 10 vezes. Falei, não tem problema, eu parcelo, mas você já sai daqui com um plano de trabalho. Exatamente. Cara, foi uma galera comprou. Isso ajuda a financiar o podcast, ajuda a financiar outras ações. E é do mundo offline. Talvez se eu colocasse essa grana hoje no online, não ia trazer o mesmo retorno. Não ia trazer o retorno. E uma coisa, voltando nisso, que parceiro eu vou procurar? Tem que achar um parceiro que vai jogar junto. Não existe o parceiro que vai entregar e vai ficar inacessível. Porque assim, você não vai ter resultado se você tem alguém. E outra, eu não gosto de cliente que queira que eu resolva tudo. Por quê? Eu não vou conseguir resolver tudo. Não tem braço para isso, né? E o que é isso? A gente tem que ter um time. Ou seja, eu tenho que receber percepções dessa pessoa. Tem cliente que realmente ele acha que o marketing tô pagando o marketing ali, ele vai publicar. E eu não quero nem ver. Tem esse perfil do cara que, olha, esse setor aí, eu não quero mexer. Só que quando a gente tem esse distanciamento, né, é até engraçado, mas existe perfis assim. Sim. A gente perde. Por quê? Eu não vou estar sabendo percepções, não vou estar sabendo ali o que está mudando. Que nasce, o que você não sabe por que nasce. Às vezes ali uma campanha que a gente soltou, não estou tendo ali o feedback dela depois. Então assim, se você está disposto a ter um time de marketing, seja interno ou externo, você tem que colocar ele como uma das prioridades ali também para dar atenção. Estratégico do negócio. Muito estratégico. E tá ali alimentando, questionando, tá em cima. Por quê? Se eu tenho alguém, e outro, quando entra um empresário em contato comigo, eu preciso elevar o nível de consciência dele.
Exato. Ou seja, todo encontro nosso, o cara sai com algo novo que aprendeu de marketing. Isso aí é um Quando conceito até da mais- venda desafiadora. Eu preciso personalizar, ensinar e assumir o controle, porque você é o especialista. Sim. Quanto mais a pessoa entende o que ela está contratando, mais ela vai entender se está dando resultado ou não, mais ela vai ficar satisfeita e entender o que está dando certo e o que está dando errado. Legal. A maior retenção que eu tenho de clientes é na retenção da evolução dele do entendimento. Sim. Então, tem pessoas que chegou, ela não sabia gravar um vídeo, não sabia o que era um anúncio. Tem empresa que chegou pra gente, investia R$500 e 2 anos depois está investindo R$50 mil. Caramba, que legal. Porque... E isso não é de uma hora para outra. É uma construção, construção e um entendimento Porque do senão própria empresa vira loteria, né, Bruno? Uhum, O cara vira quer sair loteria. de 5, de 500 para 50 mil. Vira loteria, ele não tem nem estrutura para receber essa demanda. Exatamente. E quanto mais quanto mais você, mesmo que não entenda nada de marketing, quer investir nisso para a empresa, quanto mais você entender dessa área, melhor vai ser para montar o time, encontrar os parceiros corretos e entender o que essas empresas estão fazendo. Entendi. Então, assim, se tem um conselho meu é achar alguém que jogue junto, que jogue limpo e que realmente toda a conversa que você tenha, você... Nossa, eu pensava nisso, então está acontecendo isso. E aprendi algo novo. Por quê? Quando eu tenho esse cliente muito bem alimentado, ele vai saber de marketing, às vezes ele teve um insight que vai colaborar com a gente. A partir do que ele me trouxe, eu vou trazer mais resultado para ele, porque ele tem noção do que ele está... Ele conhece bem o produto, o público, ele conhece como a estratégia funciona e às vezes, Bruno, aquele canto ali que a gente está olhando, pode dar uma olhada? E eu falo, caramba, realmente faz sentido e... Só acontece isso se ele tem uma consciência elevada de marketing, né? Que legal, cara. E eu acho que deu muito certo essa parceria do desafiador com a Grafo, porque eu também penso nesse crescimento de maneira sustentável. De crescer de acordo com a maturidade daquilo que a gente pode entregar para o mercado. Sim. Eu não quero fazer uma falsa promessa, não quero gerar uma frustração para um cliente, né? Porque o cliente bem atendido, ele te recomenda. E a gente tem sido parceiros nisso, né? Produzido coisas juntos. Agora vai ter o evento, workshop no sábado agora. É lógico, quando esse conteúdo subir, nós já vamos ter realizado o workshop. Mas foi uma ideia que saiu. Foi você que trouxe a ideia. No dia que você verbalizou, eu falei, pô, cara, eu tô até meio chateado. Por que eu não pensei nisso antes? Né? Você falou, cara, vamos fazer um workshop para os meus clientes, porque eles estão sempre preocupados com venda. Você é especialista em venda. Traz uma visão para eles. Então, essa é a relação de parceria legal entre marketing e uma agência de marketing que você contrata, porque aquele dia eu entendi. Falei, esse é meu parceiro. Ele está olhando para o mesmo objetivo que eu estou olhando. Então, eu não quero crescer sem a Grafo crescer. E eu tenho certeza que a Grafo não quer crescer, porque aqui vocês pegaram uma coisa que não existia, uma marca. Existia o Diego, que até a gente precisava separar um pouco, né? Quem que é o Diego, quem que é o desafiador, né? Porque eu sempre falei, não, vamos criar um perfil separado para o desafiador, porque eu não quero trazer toda hora minha vida pessoal para cá. Só vou trazer aquilo que faz sentido. Que no meu caso é o esporte, que eu trago a questão de performance no esporte. Sim, que faz todo sentido. Que é um pouco da personalidade do desafiador das vendas, né? Então, em vocês eu encontrei isso. E outra coisa que você traz forte é afinidade de valores. Né? Isso daí é essencial para qualquer negócio, eu acho, né? Para família, para então, tudo. assim, bater né? o valor, você vai saber com quem você está conversando e se você vai saber até se expressar se algo está acontecendo errado ou não. Você vê assim, bate o valor, bate ali a essência do que, como eu trabalho, aí vai funcionar, né? Se não atende essa premissa básica, eu prefiro não fazer negócio. Eu prefiro não fazer negócio. Eu não sei quantas logos nós teremos aqui daqui a algum tempo, daqui a uns anos, não sei quanto tempo vai demorar, mas são empresas que eu vou falar assim, ó, lá na Project Data tem o Neto e tem o Bruno. São pessoas que têm valores muito próximos aos meus. São pessoas que acreditam no trabalho de verdade, que não acreditam em caminho fácil, em solução, fique rico. É o que mais tem na internet hoje, é solução rápida, fácil. É fácil, às vezes é fácil de vender isso. Isso é ótimo. Mas a entrega, o nível de consciência da galera é baixo. É muito né? baixo. É muito baixo.
Bruno, se quiser contratar a agência Grafo ou ter uma reunião contigo, qual que é o caminho? Fala aí pro pessoal que vai ver esse episódio, que a gente tá chegando na conclusão dele. Vamos lá, gente. Para quem quer conversar comigo, entender um pouco mais como é o processo de trabalho e metodologia da Agência Grafo, pode pesquisar agenciagrafo.com.br ou pode entrar no Instagram, agência.grafo, você vai encontrar a gente por lá. Show. Bruno, muito obrigado pela conversa. Mais uma vez, eu acho que aqui é mais um marco dessa parceria. Se você é empresário, entrou aqui para ver esse episódio, você está falando com a agência de marketing e um especialista em vendas. Então a gente pode mudar o jogo aí da sua empresa. Gostou? Quem sabe a gente não faz a segunda edição do workshop de vendas aqui, trazendo também outros prestadores de serviço para ajudar você a estruturar seu negócio, né? Então, muito obrigado para quem viu até aqui. Os links, tanto da Grafo como da Project Data, vai estar aqui. E é um prazer saber que vocês estão interagindo com o conteúdo, estão fazendo tanto que a Grafo como o Desafiador cresça. Certo, Bruno? Certo, muito obrigado pelo convite, Diego, foi um prazer, cara. Para mim também é um marco, né? O primeiro podcast que eu participo. E eu falo assim, geralmente eu tô atrás dos bastidores. Eu contrato as empresas, tem gente que eu coloco em podcast, mas ali eu nunca fui e participei de um, né? Sempre tô o cara atrás da câmera fazendo a estratégia e hoje estou aqui aparecendo um pouco também, é muito bacana, valeu a oportunidade aqui. E aqui ficou 3 câmeras e você saiu muito bem, então parabéns, obrigado e até a próxima. Valeu, até a próxima. Valeu, pessoal, até uma próxima, um abraço, tchau, tchau.